Eu preciso começar esse vídeo com uma coisa que é muito difícil de compartilhar. Quando eu era criança, eu fui coroinha na igreja do meu bairro e nesse período eu sofri uma tentativa de abuso por parte de um padre. Não aconteceu, mas foi algo que marcou muito a minha infância. Quando eu compartilhei com a minha família, eles acreditavam demais na religião para poder acreditar mais ainda em mim. Depois disso, eu me afastei de tudo que tivesse a ver com religião, parei de tocar na igreja, parei de frequentar, parei de chegar perto do assunto. Então, quando uma amiga que admiro muito indicou Pássaros Feridos, um livro cujo personagem central é um padre que desenvolve um sentimento romântico para uma menina muito mais nova, a minha primeira reação foi não. Tem mais, eu sou pai de meninas. Então o desconforto não era só sobre uma memória, era sobre o presente e também sobre a consciência que desenvolvemos como sociedade para perceber os inúmeros erros que esse livro carrega. Mas eu acabei persistindo, abri o livro e li até o final. Pensai Sapien. Hoje eu quero conversar sobre esse livro, não para defender o que me incomodou, e confesso que teve muita coisa que me incomodou. Eu vou ser honesto com isso ao longo do vídeo, mas os livros são frutos do seu tempo. E esse livro, escrito em 1977, tem algo a dizer sobre sofrimento, sobre escolha e sobre o preço que a gente paga pelas coisas que mais quer, que vai muito além de um padre e um romance proibido. Esse vídeo é para quem já leu. Vamos falar da história completa com spoilers do começo ao fim. Então se você ainda não leu e não quer saber o final, pausa aqui, vai ler e volta depois. Quando Pássaros Feridos foi publicado, em 1977, a crítica literária não sabia o que fazer com ele. Era popular demais para ser levado a sério e denso demais para ser descartado. Ele vendeu 30 milhões de cópias no mundo todo e foi rotulado de literatura feminina, como se isso fosse uma forma de encerrar o assunto. Eu até entendo um pouco incômodo. O livro tem melodrama, tem descrições longas demais, tem um romance que dura 50 anos e nunca se resolve do jeito que o leitor quer. Mas tem uma coisa que ele faz que pouquíssimos livros fazem: é ser honesto sobre a dor, não romantizar, não resolver tudo no final, não entregar o amor que você espera. Ele diz que às vezes você ama a coisa errada a vida inteira, paga o preço, e no final o que sobra é a perspectiva de que você sempre soube que ia ser assim, fazendo com que este livro seja um livro sobre o preço das suas escolhas, não mais um romance de amor. O livro começa com uma lenda, a história de um pássaro que desde que deixa o ninho, passa a vida procurando o espinheiro mais agudo que existe. E quando ele encontra, empala o próprio peito nele. E no momento da morte, canta a música mais bonita que já existiu. A própria McCulloch encerra essa lenda assim, pois o melhor só se adquire à custa de um grande sofrimento. O cristianismo diz que o sofrimento leva à redenção depois da morte. A lenda do pássaro ferido diz que o sofrimento é o preço da beleza agora, nessa vida, neste instante. São duas visões de mundo completamente diferentes, e McCulloch escolhe a segunda, e passa 500 e tantas páginas mostrando a escolha sendo vivida por personagens reais, com toda a bagunça e toda a dor que isso implica. A primeira personagem a pagar este preço não é Maggie, é a mãe dela, a Fee. Fee era uma jovem, tinha família, tinha posição, amou quem não devia, engravidou fora do casamento e perdeu tudo: a família, o status e o seu amor. Ela casa com Paddy Cleary, um homem bom, honesto, trabalhador, e passa o resto da vida sendo exatamente isso: uma esposa funcional. Ela cuida da casa, cuida dos filhos, também não reclama muito e não demonstra afeto por quase ninguém. Não porque não sente nada pelos seus próximos, porque aprendeu da pior forma o que acontece quando você sente demais. Como pássaro, Fi cantou e o espinho ficou preso no peito dela para sempre. Essa é a mulher que vai moldar a Maggie. E como sempre digo, filhos aprendem mais com o que vem do que com aquilo que ouvem. E o que Maggie via era uma mãe que havia desistido de sentir. Antes de continuar, reflita um pouco comigo por um segundo. Pense em algo que você perdeu, uma relação, uma chance, uma versão de você mesmo que não existe mais. E pergunta honestamente se isso te destruiu ou foi o que te trouxe até aqui. A lenda diz que às vezes são a mesma coisa. Mas antes de entrar nos personagens, eu preciso falar do lugar onde isso tudo acontece, porque Drogheda é uma grande protagonista dessa história. E sem entender o que aquela terra faz com as pessoas, você não entende por que nenhum deles consegue sair. Drogheda é uma estância de criação de ovelhas no interior da Austrália. Tem muita poeira vermelha, um calor que não dá trégua e moscas que você quase sente na pele enquanto lê. Faz sentido quando você descobre que McCulloch era neurocientista antes de virar escritora. Ela sabia exatamente o que aquele ambiente faz com um corpo, com uma mente, com uma relação. E escreveu assim com precisão clínica: você não lê sobre o calor, você sente o calor. Drogheda é o personagem mais cruel do livro, o que consome qualquer pessoa que chega perto. O que mais me ficou da análise crítica foi essa ideia: a aridez de Drogheda espelha a aridez emocional dos personagens.
Fi chegou a Drogheda já com espinho no peito, seca por dentro, seca por fora, e a terra e ela se reconheceram de imediato. O Pad também colocava cada grama de energia no trabalho braçal e encontrou num lugar que exigia exatamente isso a desculpa perfeita para nunca parar de olhar para dentro. Drogheda absorve a devoção que as pessoas deveriam destinar umas às outras. Os homens da família não são incapazes de amar, são incapazes de direcionar esse amor para outro ser humano quando a Terra está chamando, e isso é uma das coisas mais perturbadoras do livro. A parte 3 é centrada em Pad, e o que McCullough entrega ali é um incêndio que acaba matando Pad e o Stuart Cleary, pai e filho, enquanto tentavam salvar o rebanho. E tem um ponto sobre esse incêndio que eu não vou passar pano. A Maggie tinha acabado de perder o pai e o irmão estava destruída. O Ralph, o padre, chega na fazenda para ajudar, e qual que é a primeira coisa que ele faz quando ele fica sozinho com ela? Ele a beija. Oi? Isso não é um deslize romântico no momento de fraqueza. É um homem adulto se aproveitando do estado mais vulnerável de uma mulher que ele conhece desde os 9 anos. McCullough descreve com ternura, eu li isso daí com o estômago bastante embrulhado. E eu acho que você deveria ler assim também. Depois do fogo vem a chuva. A terra se renova, a vida recomeça, e a autora faz isso de propósito. Os ciclos da Austrália, seca, fogo, chuva, floração, são os mesmos ciclos da família Cleary: tragédia, luto, adaptação, recomeço e depois tragédia de novo. A Drogheda não imita a família imita a Drogheda. O detalhe mais cruel sobre Drogheda é de que ninguém foi forçado a ficar. Alguns tentam sair, criar vida em outro lugar, num isolamento diferente, e que também é igualmente sufocante, e acabam sempre voltando. A única personagem que rompeu esse ciclo de vez é também a única que consegue construir uma vida nos próprios termos, mas eu vou chegar nela mais tarde. Tem um ponto sobre Drogheda que precisa ser dito, e que o livro também falha em dizer. A Austrália que McCullough descreve é uma terra sem gente antes dos Cleary chegarem. Não há presença relevante de povos aborígenes em 500 páginas de uma saga que se passa num território habitado por estes povos há pelo menos 60 mil anos. Numa obra que faz da Terra o seu personagem mais poderoso, ignorar quem essa Terra já moldou por milênios é um buraco enorme no argumento. É como contar a história de uma casa sem mencionar que ela foi construída em cima de algo que já existia. Então, voltando ao nosso bloco de crítica, por enquanto o que importa saber é que Drogheda não é pano de fundo. É a força que mantém todo mundo preso. E sem ela, o que eu vou contar agora sobre os personagens não fazia muito sentido. Ralph de Bricassart é apresentado como um homem fora do comum. Beleza aristocrática, inteligência afiada e uma presença bastante difícil de ser ignorada em qualquer ambiente que ele estivesse. E ele está exilado numa paróquia perdida no interior da Austrália porque teve a coragem, ou a arrogância, de contrariar um superior na igreja. E isso já começa dizendo um pouco sobre ele. O Ralph não é um santo. Ele nunca foi. É um homem ambicioso que encontrou na igreja o melhor caminho para subir e foi se convencendo com o tempo de que isso era vocação. A diferença parece óbvia quando você está de fora. O Ralph servia a própria imagem e era bom nisso, bom o suficiente para enganar todo mundo, inclusive a si mesmo. Quando ele encontra a Meg pela primeira vez, ela tem 9 anos. O que ele sente no começo é genuíno, ou pelo menos é o que parece. Uma ternura protetora por uma criança que a própria mãe ignora, num ambiente que não foi feito para ela. Ele vira o mentor dela, o porto seguro, a presença mais constante que ela tem. E aí o tempo passa e a Meg acaba crescendo. E o Ralph não sabe muito bem o que fazer com o que ele sente, porque ele se sente que mudou e ele não tem honestidade consigo mesmo para nomear isso. McCullough não apresenta o Ralph como predador, apresenta como um homem que se recusa a olhar para dentro, e essa recusa tem consequências que se espalham por décadas. Existe uma personagem no livro que enxerga Ralph com uma clareza que ele nunca teve sobre si mesmo, Mary Carson, a tia rica, a mulher que controla a Drogheda. Ela é velha, é cruel e está apaixonada por Ralph com lucidez suficiente para saber que ele jamais vai querer uma mulher velha. Então faz uma única coisa que pode, ela utiliza o dinheiro. No testamento, ela deixa 13 milhões de libras para a Igreja Católica, sob a administração de Ralph, com uma condição. Enquanto houver descendentes Clary vivos, parte dos rendimentos vai para eles, e o Ralph acaba administrando tudo. No único ato, ela garante que ele vai subir na hierarquia e garante que ele nunca mais vai poder escolher a Meg, porque agora ele deve à igreja, deve aos Clary, representa demais, vale demais para simplesmente largar tudo e ficar. Mary Carson prendeu Ralph à Drogheda e ao Vaticano ao mesmo tempo, e ele aceitou os 2 grilhões. O Ralph sabia o que ele estava fazendo? Provavelmente sim, e foi embora para Roma mesmo assim,
porque a púrpura do cardinalato importava mais do que qualquer coisa que Drogheda tinha para oferecer. Mas ele volta, ele sempre volta. E numa das visitas, num resort isolado em Matlock Island, acontece o que os dois sabem que ia acontecer. Ralph chega se passando por Luke, até então o marido da Meg, que já diz muito sobre o estado em que ele estava. Os dois ficam dias juntos, ele ensina ela a nadar, caminham juntos sobre a chuva, tomam café da manhã como se aquilo fosse possível de continuar. No dia seguinte ele vai embora, sem olhar para trás, uma única vez. Porque a igreja chama, porque tem responsabilidades, porque ele prefere ser o homem que renunciou ao amor do que o homem que ficou. Existe uma distância enorme entre esses dois. Um renuncia porque ama algo maior que ele mesmo, e o outro renuncia porque prefere a história da renúncia. O Ralph era o segundo. E isso cobra um preço. Um preço que ele só vai descobrir quando for tarde demais. O Ralph passa décadas subindo na igreja, vira cardeal, chega perto do Papa, conquista tudo o que queria. Quando Danny entra para o sacerdócio, o Ralph toma como protegido sem saber que é o pai dele. O Danny, no final do livro, morre afogado em Creta, salvando algumas mulheres do mar. A Meg vai pessoalmente a Roma pedir ajuda para repatriar o corpo. E numa certa hora da conversa, quando Ralph diz que não pode ir porque ele tem obrigações, ela para, olha para ele e diz que o Danny também era o seu filho. Ele descobre a verdade enquanto o filho já estava enterrado numa ilha grega. Não há leito de morte. Existe apenas a Meg na sua frente, contando aquilo que guardou por 26 anos. O Ralph vai com ela buscar o Danny, celebra a missa de Requiem em Drogheda e algumas horas depois, nos braços de Meg, morre de ataque cardíaco. Ele cantou a música que conseguia. O espinho que escolheu foi a ambição vestida de fé, e o preço nunca foi ter vivido nada do que realmente importava. A Meg também não ficou esperando por ele. O que ela fez, isso é o que quase ninguém costuma parar para analisar. Existe uma leitura rasa desse livro que faz de Meg uma vítima. A menina que a mãe ignorou, a mulher apaixonada pelo homem que nunca pôde ter, a esposa num casamento infeliz, a mãe que perde o filho. Essa leitura existe e está, de certo modo, errada. A Meg não é passiva. Dos três personagens centrais, ela é a única que em algum momento decide de verdade. Quando a Meg aceita que o Ralph iria ficar, ela faz algo que parece desespero, mas é mais calculado do que parece. Ela casa com Luke O'Neill. Luke é fisicamente parecido com Ralph. É um trabalhador, tem planos e revela com o tempo que é completamente incapaz de oferecer presença genuína. Manda Meg trabalhar como empregada doméstica enquanto junta dinheiro para comprar terra. Fica meses sem aparecer e também não quer filhos, ou melhor, não quer a responsabilidade que os filhos trazem. A Meg engravida mesmo assim, tem Justine praticamente sozinha numa fazenda no norte de Queensland. E é nesse isolamento que algo em Meg começa a mudar. Tem um momento no livro em que a Meg para de ser mulher que espera e começa a ser a mulher que decide. Ela vai a Matlock Island, aquele resort que eu mencionei, e fica dias com Ralph mesmo sabendo que ele ia embora de novo. E faz uma escolha. Ela decide engravidar do Ralph, sem contar para ele, sabendo que vai criar esse filho sozinha e que o Ralph nunca vai saber que está pegando da igreja o que a igreja não ia deixar ela ter. Você pode achar isso errado, pode chamar de manipulação e eu entendo de verdade. Mas dentro da lógica do livro, dentro da vida que a Meg teve, esse é o ato mais soberano que ela pratica em 500 páginas. Ela para de pedir permissão. O filho nasce com a beleza e a nobreza do pai e quer ser padre. Meg deixa, porque Meg, diferente do Ralph, é honesta com o que sente. Ela sabe que criou esse filho também para ter um pedaço de Ralph consigo, e que mandar Danny para a igreja é de certa forma devolver aquilo que ela roubou. E o Danny vai para Roma, é ordenado sob a mentoria do Ralph, que não sabe que é o pai. E o círculo se fecha da forma mais crua possível. A Meg roubou um filho de Deus e Deus levou ele de volta. O que me interessa não é a punição, é o que Meg fez com ela. No final, ela está velha, está em Drogheda, tem uma conversa com Fi que é uma das cenas mais lindas e densas desse livro. As duas reconhecem em silêncio e em palavras que pagaram preços parecidos, que amaram quem não puderam ter, que a terra ficou quando tudo mais foi embora. Só que a Meg não está quebrada, ela está inteira. Ela olhou para tudo que perdeu e chegou à mesma conclusão da lenda. Foi o espinho que ela buscou. Ela se empalou nele com os próprios pés, e o que saiu disso, Danny, Justine, a vida que viveu, valeu o preço. E aí vem a personagem que fecha tudo. Justine não é a personagem mais carismática do livro. É difícil, espinhosa, sarcástica, distante. Embora tenha sido a que eu mais gostei, talvez justamente por esses motivos, mas ela é a mais importante. Porque Justine é a primeira mulher da família Cleary que olha para o padrão, vê o que a avó fez, vê o que a mãe fez, entende o ciclo e decide não repeti-lo. Ela vai embora, vira atriz na Europa, constrói uma vida nos próprios termos, ama um homem que a ama de volta, que espera e que não some. E aí o Danny morre.
Justine perde o irmão que era a pessoa mais próxima dela no mundo, o mais bondoso, o que não merecia morrer. Ela sofre de um jeito que o livro não ameniza, mas não usa o luto como desculpa para se fechar de novo. E é aqui que a maioria das leituras erra. Justine não escapa do sofrimento. Ela sofre tanto quanto a avó e a mãe. A diferença é que ela não deixa a dor definir o que ela merece. Fia achou que não merecia mais o amor depois do erro da juventude. A Meg achou que o único amor possível era um amor impossível. Mas Justine, que perdeu o irmão, ainda assim foi em direção ao amor que estava disponível para ela. A lenda não é uma regra. McCullough não está dizendo que você precisa se empalhar no espinho para valer alguma coisa. Ela está dizendo que cada um de nós tem um espinho que busca, movido pela própria história, pelos próprios medos. Fee buscou a penitência, Ralph buscou o poder, Meg buscou o impossível, Justine, pela primeira vez na família, parou antes do espinho, não sem nenhum custo, mas ela parou. E isso é um dos grandes aprendizados que nós temos nestas 500 páginas da saga. Antes de fechar, eu preciso ser honesto sobre o que o livro erra. O desconforto com a relação entre Ralph e Meg é bastante real. McCullough apresenta isso como tragédia, não como um modelo. Mas o fato de a relação começar com uma criança de 9 anos e um adulto de 27, com o livro construindo isso com ternura e paciência ao longo de anos, é algo que o olhar de hoje não passa sem marcar, e não deveria passar mesmo. Um segundo ponto, menos grave e mais honesto, o livro é longo demais para o que se tem a dizer. A McCullough escreve com uma densidade descritiva que às vezes serve à narrativa e às vezes acaba afogando um pouco. Há passagens que poderiam ser cortadas pela metade sem perder nada. A tosquia das ovelhas, o corte de cana-de-açúcar, os detalhes dos ciclos climáticos, tudo isso tem função, mas em alguns momentos a câmera fica parada tempo demais num objeto que já foi suficientemente mostrado. É o preço da ambição. McCullough queria que você sentisse o preço físico da terra, da vida e do tempo. Conseguiu. Só que ela cobrou um pouco caro por isso. Dito tudo isso, a crítica literária errou um pouco a descartar esse livro. Literatura feminina foi um jeito elegante de dizer eu não preciso ler isso. Como se um livro sobre o que as mulheres sentem fosse por definição menos sério do que um livro sobre batalhas, guerras ou política. Só que Pássaros Feridos tem batalhas, tem guerra, tem política, tem ambição, tem traição, poder e hierarquia. Tudo isso acontece dentro da igreja, dentro da família, dentro de cada personagem. O campo de guerra não tem só canhão. 30 milhões de pessoas não estavam com mau gosto, estavam com fome de algo que a literatura séria da época se recusava a oferecer: personagens que doem de verdade. Com tudo isso na mesa, deixa eu fechar com 3 perguntas que esse livro me fez. A primeira é sobre reconhecimento. Todo mundo tem algo que busca, mesmo sabendo que vai doer. Um tipo de relação que sempre termina igual, um padrão de trabalho que esgota, uma forma de amar que nunca corresponde. Qual que é o seu espinho? Reconhecer isso não resolve nada automaticamente, mas é o começo para decidir se o preço vale a pena. A segunda é sobre honestidade. O Ralph confundiu vocação e vaidade a vida toda. A diferença, como eu mencionei, é de que vocação serve ao outro e vaidade é sua imagem de você mesmo. Eu não estou falando só de carreira, eu estou falando de como você é pai, como você ama, como você aparece nas relações. O que está na frente? O outro ou a versão de você que faz aquilo? A terceira é a mais difícil. A lenda diz que o pássaro busca o espinho, não tropeça nele. Ele não é empurrado, ele vai em direção ao espinho. Então o que você chama de destino que na verdade foi escolha? Porque se você escolheu, mesmo sem saber que estava escolhendo, você tem margem, pode escolher diferente. Meg entendeu isso no final, Fee nunca entendeu, Ralph entendeu tarde e Justine entendeu a tempo, pagando um preço alto para chegar lá. Em qual desses você se reconhece? Esse livro me custou algo para ler. Custou desconforto, custou memória, custou separar o que eu sentia do que estava na página. E acabou valendo o esforço. Não porque ele é perfeito, ele não é. Eu já listei muitas falhas e elas são reais. Mas tem uma honestidade sobre a dor humana que é difícil encontrar. McCullough não oferece consolo fácil, não diz que o amor vence, não diz que o sacrifício é recompensado. Ela diz que a gente busca o próprio espinho e o canto que sai, às vezes é bonito, às vezes partido, às vezes os dois ao mesmo tempo é o que sobra. O mundo para ouvir o pássaro ferido cantar, mas ninguém pergunta se ele queria cantar desse jeito. Talvez a pergunta certa não seja porque ele se empalou, talvez seja: agora que você sabe que tem um espinho na frente, o que é que você vai fazer? Eu sou Rafael Máximo e aqui eu falo sobre inteligência natural. Se você gosta de leitura, aprendizado e produtividade, esse canal é para você. E se você tem um canto dentro de você que você leu, viveu, tem algo a dizer, mas ainda não encontrou a linguagem para transformar isso em vídeo sem perder a voz, o Gravaí é para você. O Gravaí é para isso. Eu encontrei o meu caminho depois de ter passado pelo espinho que eu te contei no começo desse vídeo. Demorou, mas eu encontrei.
E criei esse processo para te ajudar a encontrar o seu, sem precisar se empalhar para isso. Do roteiro à edição, com IA como ferramenta, não como fim. O link está na descrição desse vídeo. Até o próximo raciocínio.